Vamos lá, vamos para a nossa aula. Ainda o artigo 1º, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem a prévia cominação legal. A nossa segunda aula, vamos tratar ainda sobre o princípio, não há crime sem lei anterior que o defina. Nós temos aqui o princípio da anterioridade, ou seja, a lei vai definir a conduta considerada criminosa. Definido a conduta, se estabelece a pena, que é o preceito secundário. Uma lei penal, uma lei incriminadora, ela tem um preceito primário, que é a descrição da conduta, e tem o preceito secundário, que é a pena. A pena, ela é aquela prevista no artigo 33. A pena de privativa de liberdade, que pode ser reclusão e detenção. Você tem a pena de multa. A pena restritiva de direito é uma pena autônoma que substitui a pena privativa de liberdade. Embora a pena restritiva de direito esteja prevista, mas lá na parte especial do artigo, na parte especial, ela não vem combinada, só vem a pena de reclusão e detenção e multa, ok? Então, o princípio que rege a lei penal, pelo menos são três, bem visível, que é o princípio da anterioridade. A lei tem que definir legalmente o comportamento a ser considerado criminoso e também vai estipular a pena. E aí tem a questão da legalidade. Para alguns, a legalidade, a reserva legal, é a mesma coisa. Eu, particularmente, acho que é diferente e vejo de uma forma diferente. Por exemplo, o artigo 22 da Constituição Federal, inciso 1º, diz que é privativo da União legislar sobre direito penal, sobre direito civil, penal, processual, marítimo, agrário, aeronáutico, trabalhista, eleitoral. Então, assim, se é privativo da União e está na Constituição, essas matérias são matérias também constitucionais, porque faz parte de um arcabouço jurídico e é constitucional. Então, o direito penal é constitucional? Sim, porque nele está inserido princípios fundamentais, inclusive com cláusulas pétreas. O direito civil é constitucional? Sim, porque está escrito ali no artigo 22, inciso 1º. Então, o que seria a reserva legal? Primeiro, é competência da União legislar sobre essa matéria. Então, o Estado não pode legislar sobre esse direito penal, porque se fizer isso, se o Estado criar uma lei que criminaliza uma conduta e estabelece pena, ela roubou, ela furtou a competência privativa da União. Logo, ela agrediu a reserva pertencente à União. E também, um segundo ponto que eu entendo é que um direito civil, por exemplo, não pode estabelecer uma lei, não pode estabelecer no direito civil uma lei com preceito ser primário, estabelecendo uma conduta criminosa e estabelecer uma sanção, porque isso é matéria reservada ao direito penal. Então, na minha posição, a reserva legal ela tem esse duplo aspecto. Além de ser uma privativa da União estabelecer a pena, também é privativa de cada matéria pertinente estabelecer as suas regras. O que é direito penal, o que é direito civil, o que é direito marítimo, o que é direito trabalhista e assim por diante, ok? Mas esse é o meu posicionamento, mas tu vai ver em concurso público que no concurso público que às vezes são sinônimos, o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade é aquilo que é tudo que é legal, tem que ser tudo dentro do preceito, cumprir prazos, cumprir a prescrição, cumprir a decadência, cumprir as regras estabelecidas, né? Se houve o Ministério Público, depois se houve a defesa, o arrolamento de testemunho, enfim, tudo aquilo, seja na parte processual ou penal, vai obedecer à legalidade. E dentro desses elementos existem outros princípios. Por exemplo, nós acabamos de falar que é o princípio
da legalidade ou da reserva legal e da anterioridade. E tem o princípio também da analogia, a proibição da analogia e malamparte, ou seja, aquela analogia que prejudica o réu. O que seria uma analogia? Existem vários conceitos para analogia, mas eu pegando aqui o conceito do professor Damásio, ele diz: a analogia consiste em aplicar uma hipótese não prevista em lei à disposição relativa a um caso semelhante. Ou seja, ela funciona como elemento integrativo de uma lei, ou seja, não tem uma lei e a pessoa tem uma conduta e se utiliza como elemento integrativo. Significa que também, ou seja, preencheu uma lacuna, vamos assim dizer, pronto, preencheu uma lacuna. Então, citando aqui um caso, por exemplo, uma decisão do STJ, diz o seguinte: a tese defensiva, segundo a qual a Corte de origem equiparou a conduta de perseguir a vítima à contravenção penal de perturbação ao sossego, ou seja, a corte originária lá da Corte de Piso, primeira instância, ela fez uma comparação, né, a conduta de perseguir a vítima a contravenção penal a de perturbação ao sossego. Quer dizer, então olha só, segundo a qual a Corte de origem equiparou a conduta de perseguir a vítima, quer dizer, uma conduta de perseguir a vítima, a contravenção penal de perturbação de sossego. Então você tem uma conduta de perseguição e você tem uma conduta uma conduta de perseguição e uma conduta de perturbação. Aí o julgador disse o seguinte: olha, o que caracteriza a analogia é uma parte. Então pegou uma parte, uma conduta de perseguir e uma conduta de perturbar e comparou perseguição com perturbação e comparou uma coisa com a outra. Aí o tribunal disse: olha, isso é analogia e malaparte. Por quê? Aí ele explica: uma vez que tal conduta, vírgula, denominada como stalking, também eu acho que deve ser escrita assim, lida assim, stalking, só passou a ter previsão normativa típica no dia em 31/3/2021. Não foi debatida de forma específica na origem, tratando-se de inovação recursal. Ou seja, não tinha previsão a conduta de perseguição. Não tinha. Né? Só passou a ter essa conduta a partir do dia 31/3/21. Então significa o quê? Que a pessoa, o legislador, ele pegou aquilo que estava previsto na lei de contravenções penais e aplicou a perseguição, só que não tinha previsão. Nesse caso, como ele aplicou isso, criou uma analogia em malaparte, para prejudicar o réu. Não é possível. Analogia é possível, mas quando é para prejudicar o réu, não é possível. Então nós temos a proibição da analogia em malaparte. É um princípio oriundo do princípio da legalidade. Nós temos também o princípio da anterioridade da lei, que já falamos, está previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O princípio da irretroatividade da lei mais severa também está no artigo 5º, inciso da Constituição Federal, que diz o seguinte, artigo 40, que diz o seguinte, inciso 40, a lei posterior mais severa é irretroativa, a posterior mais benéfica é retroativa, e anterior mais benéfica é ultrativa. Não é bem que o artigo diz, a gente só está interpretando. Vamos lá ler então o que diz o artigo? Deixa eu ver aqui, só um segundo. Constituição Federal. Artigo 5º, 40, inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então veja só, se a lei penal ela é proibida retroagir, mas se for para beneficiar, ela pode. Então é o princípio da irretroatividade da lei mais severa. A lei mais benéfica pode retroagir.
Então ela é uma lei posterior mais severa, ela não pode retroagir para alcançar o réu. Então vamos imaginar que num crime, por exemplo, vamos ver aqui um crime aqui, o artigo, vamos ver, deixa um artigo aqui fácil, que não seja também muito grande. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. A pena de detenção é de 1 a 3 anos e multa. Então vamos imaginar que venha uma lei que estabeleça que vilipendiar cadáver agora passa a ser de 5 anos. E a pena máxima é de 5 anos e a pena mínima de 1 ano. Ora, essa lei ela não vai poder retroagir para alcançar quem já vilipendiou o cadáver. Quem já vilipendiou o cadáver vai estar na pena de 1 a 3 anos de multa. Ou seja, se você vilipendiar o cadáver, a pena é de 1 a 3 anos. Então surge uma lei, repetindo hipoteticamente, que a pena mínima passa a ser 3 anos. Então ela não pode retroagir. Agora, se surge uma lei cuja pena mínima passa a ser, por exemplo, 2 meses, né? 2 meses, essa lei pode retroagir. Então a lei mais severa, ela não retroage. A lei mais benéfica, ela retroage. Tá bom? Outro princípio é o princípio da fragmentariedade. Né? Fragmentariedade é um princípio interessante que ele vem da reserva legal e da intervenção mínima do Estado. Né? O direito ele não vai proteger todos os bens, ele vai proteger os bens considerados mais importante, mais importante. Então, o direito penal ele não é um bloco fechado, ele vai proteger alguns fragmentos de alguns bens. Então, por exemplo, a vida é protegida, o patrimônio é protegido, né, a propriedade é protegida e outras, a honra, a moral e etc. São bens protegidos. Mas pode ter bens que não são protegidos. E não cabe o direito penal estabelecer uma pena para aquilo que não tem relevância alguma para o direito. Então imagine uma lei, matar a formiga. Poxa, e aí você vai ter, vem com o carro e passa por cima de uma formiga, tu vai responder por homicídio de formiga culposa? Não pode. Então, assim, esse bem já não é protegido. Agora, se essas formigas são formigas de um colecionador, e você invade a casa do colecionador e acaba com as formigas, você não matou simplesmente as formigas, você causou um prejuízo ao patrimônio da pessoa, você causou um dano. Nesse caso, você vai responder. Então, o princípio da fragmentariedade é que algumas partes dos bens jurídicos recebem essa proteção. Tá bom? Não significa que são todos os bens. Não significa que o direito penal vai se ocupar de tudo. Não. Também o outro princípio é o princípio da alteridade. Princípio da alteridade. O que significa isso? Significa que o direito penal somente pune lesões e interesses jurídicos alheios. Quer dizer, se eu tenho um carro e resolvo tacar fogo no meu carro, vou responder por causar dano ao meu patrimônio? Claro que não. Agora, eu posso responder pelo artigo 250, né? Crime de incêndio. É uma outra configuração, é um outro crime. Aí eu estou colocando a coletividade em perigo. Aí eu posso responder pelo crime de incêndio, mas não pelo fato de eu destruir o meu próprio patrimônio. Então, o princípio da alteridade, ele vai fazer com que você que o direito penal se preocupe com a lesão ao patrimônio alheio. A atinge B. Esse B está protegido, está. Então, direito penal vai lá atrás de A. Agora, se A se automutila, por exemplo, não tem lesão corporal. Ele se automutilou, mas se ele mutilar B, tem lesão corporal. Então, esse é o princípio da alteridade. Tem outro princípio da intervenção mínima, né? Ele é bem parecido com o princípio da fragmentariedade, mas o Estado ele tem que intervir minimamente, né? Ele não pode interferir em qualquer situação. Vendo aqui uma definição, nós podemos
entender que, como dizem, o direito penal é a última razão. A última razão. Quer dizer, o que significa a última razão? Tem matérias, tem situações que você pode responder pelos, por outros ramos do direito. Por outros ramos do direito. Então, ele é a última razão. Isso, teoricamente, né? Torna a dizer, quando você vê, por exemplo, modificações na tipificação de algum crime, é um problema, como aconteceu no 8 de janeiro. Ali houve modificações. Ali há crime de dano, ali há crime de dano qualificado, né? Você pode até responder, mas você não responde por crime de tentativa de golpe ou contra o Estado Democrático de Direito. Qualquer dia eu vou gravar um vídeo sobre isso, não tem nada a ver do que estão falando. Ali houve uma forçação de barra muito grande. Então, assim, a gente precisa entender. A intervenção mínima é que no direito penal, né, o direito penal ele não vai se preocupar com muitas coisas, somente com aquilo que a imprescindibilidade funciona. Só deve intervir como última razão quando outros ramos do direito não conseguem prevenir a conduta ilícita. Mas mesmo assim tem que ser referente à conduta ilícita. Entendeu? Isso é um princípio, acho que voltado mais para o legislador, né? Para o legislador que está atento ao clamor da sociedade. Então, por exemplo, o crime de perseguição não tinha, agora tem. O crime, por exemplo, de... Deixa eu dar aqui um exemplo. Quando a pessoa recebe uma medida cautelar de afastamento e ela quebra essa medida, agora é crime. Daqui a pouco eu posso até falar o artigo. Não tinha, mas agora tem. Então, assim, o legislador fica atento ao que é importante, o que deve ser importante para a sociedade, e assim ele criminaliza a conduta. Tá bom? O princípio da lesividade, quer dizer, isso é importante porque quando a conduta lesiona um bem jurídico, ou seja, tem que haver uma lesão ao bem jurídico. Então, se eu acerto A, eu vou responder por lesão corporal leve ou gravíssima. Se fulano mata cicrano, vai responder. Se ele furta, vai responder. Se ele rouba, vai responder. Enfim, toda aquela conduta descrita, ele vai responder por isso, tá bom? E o princípio da insignificância, o STJ tem tomado várias decisões nesse sentido, e eu sugiro você consultar as decisões do STJ. Vai lá no STJ e consulta. Que também é chamado de crime de bagatela. Então tem que saber, nesse caso, os valores que foram roubados, furtados. E ainda que o valor seja mínimo, às vezes, mas vamos imaginar que a pessoa faça isso de forma usual, quanto mais, ela vai responder, não vai haver crime de bagatela. Então, vamos ver aqui uma decisão do STJ para ver se a gente consegue ter um exemplo. Deixa eu ver, princípio da insignificância. Deixa eu ver se vai abrir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, princípio da insignificância. E é interessante você ler no STJ, você ir lá pesquisar, sua matéria de estudo. Só estou dando aqui um direcionamento para você ficar atento, entendeu? Ó, deixa eu ver. Numa decisão, diz o seguinte, veja o seguinte, olha só. Hipótese em que é impossível a incidência do princípio da insignificância. Porquanto não evidenciado reduzido grau, tem que ter reduzido grau de reprovabilidade. Por exemplo, recentemente teve a chuva lá no Rio Grande do Sul. Imagine que a pessoa comece a fazer saques em loja. A reprovabilidade é grande, porque todos estão em estado de calamidade, né? Também
reduzidíssimo grau de reprovabilidade, desculpe. Também a ausência de reincidência é uma forma de verificar. Tem outros elementos que o caso concreto, né, o caso concreto vai estabelecer. Então você tem que ver lá no STJ, eles têm várias decisões que você pode ver aqui sobre o princípio da insignificância. Não significa necessariamente que é só o valor, significa o contexto, as circunstâncias, né, que está inserido, tá bom? Mas isso aqui é só um direcionamento para você. Você tem o princípio da culpabilidade, né, que aí nulum crime sine culpa. Sem crime não há culpa, né? E o artigo 13º, o artigo 13, fala que cada um vai ser responsabilizado na medida da sua culpabilidade. Então a culpabilidade deve ser provada. A culpabilidade deve ser provada por quem? Pelo Ministério Público. Que nem sempre se prova a culpa, mas a pessoa, mesmo assim o juiz condena. Esse é o direito radical, severo, feroz. O direito teórico, penal teórico, não, tem que ser provado. Mas na prática, tem muita gente presa, inocente. Eu já tive casos de já ter prescrita a pena e o juiz decretar a prisão a si mesmo. Então, assim, é complicado. É complicado e a gente precisa ficar atento. Princípio da humanidade, né? Esse princípio da humanidade, diferente do Código Criminal de 1830, que tinha pena de banimento, de chicotes, de trabalho forçado, de morte, enfim, isso afronta o princípio da humanidade. O ser humano é humano, né? Esses princípios, não importa qual crime que ele cometeu, mas o princípio está inserido na humanidade, tá bom? Deve obedecer. E o princípio do estado de inocência, né, que a própria Constituição, no artigo 5º, fala sobre isso, e vejamos lá no artigo 5º, vamos ler o artigo 5º da Constituição, né, que fala sobre o princípio da inocência. Princípio da inocência, artigo 57. Artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte: não haverá, ninguém será levado à prisão, não haverá prisão civil, deixa eu ver aqui, haverá prisão civil, terceiro de habeas corpus, ninguém será levado a culpado, só um segundo, não haverá, deixa eu ver, não, 57, estou lendo outro. Ninguém será considerado culpado, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Balela, bobeira isso aqui, coisinha de criança. O que mais se considera a pessoa culpado? Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Embora seja uma medida cautelar, mas quando você lê o contexto todo da Lei Maria da Penha, aquele contexto, a lei, ela é totalmente inconstitucional. Totalmente. Mas ela passa a ser constitucional porque é uma forma chamada de proteger a mulher, mas mesmo sem prova concreta, né? Mesmo sem provas, o acusado pela Lei Maria da Penha, ele não tem chance de defesa. Sabe o que é isso? Então vamos supor que Maria alegue violência psicológica do marido. Alegue violência psicológica. Só que o marido nunca fez nada com ela e nunca passou na cabeça deles isso, mas ela alegou. E o cara é uma boa pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai na delegacia, ela vai alegar isso e vai chorar, e às vezes a mulher tem a facilidade de chorar. O delegado, a delegada vai, porque também tem medo, vai mandar ele se afastar do lar cerca de 200 metros por 3 meses, vai ao juiz, o juiz vai dar a medida cautelar e vai mandar afastar, e acabou. Problema dele. Mas não teve laudo pericial, não teve nada. E ele que prove, e não tem prova. Por quê? O entendimento hoje da justiça é que a voz da mulher tem prevalência. O santo vai pagar pelo pecador. Olha, eu não estou dizendo aqui, eu não estou questionando se a pessoa é culpada ou inocente. Estou questionando o instrumento de defesa do advogado que não tem. Não tem esse instrumento. Ele vai responder.
E aí, mesmo que se prove que ele é inocente, vai dar em nada. Não dá em nada. Ele se afastou, se prejudicou e ficou, porque a voz da mulher tem prevalência. A Lei Maria da Penha pode ser um grande instrumento para as violências reais, não aquelas que é utilizada como meio de ódio, de vingança, como tem utilizado. Olha, gente, veja bem, eu já vi casos de mulher agredir o marido para se defender, segurar a mulher, pronto. Quando ele segura, marca, ela vai na Lei Maria da Penha. Eu já vi casos de mulher se automutilar, ela vai na Lei Maria da Penha. Eu vi casos de mulheres simularem dizer que... Eu não estou dizendo dos casos reais, casos fantasiosos. Então, o direito da inocência não tem. Aí a pessoa fala assim, mas doutor, não é julgamento isso. Isso aí é só uma medida cautelar. Mas é o mesmo efeito do julgamento. Porque quando você analisa a lei, ela vai te dar um efeito de julgamento. Veja só, rapidamente, vamos ver aqui. Lei Maria, só um segundo. Lei Maria da Penha, veja. Nós já estamos estourando o terceiro horário, ó. Olha só, diz o seguinte, né? Configura a violência doméstica, a política, assistência, tudo legal. Aí vai. Serão... Deixa eu ver aqui. Medida recebendo o expediente, num prazo de 48 horas vai afastar. Eu acho que dentro do prazo de 48 horas deveria ouvir também a outra parte, para ver se isso é real ou não. Deveria haver. Só que o direito de defesa ela não existe, porque ela é uma medida para afastamento de imediato. E a outra parte não tem a chance de provar se é verdade ou mentira o que se está alegando contra ela. Então, diz aqui, olha só, constatar-se a prática de violência. É o que diz o artigo 22, constatada a prática de violência. Só que isso não é constatado. Ninguém se preocupa em ver. Na lei teórica, manda constatar. E no direito penal verdadeiro, feroz, constata-se nada. Porque a mulher alegou, vai lá e pronto. Acabou. E ponto final. Fica por isso mesmo. E aqui, toda lei, ela traz o conceito, antes de qualquer trânsito em julgado, de qualquer condenação, ela trata a outra parte como agressor, o homem, a mulher vítima da violência. Eu estou dando esse exemplo, não estou dizendo que não tenha crime. Não tenha crime. O problema é que a lei hoje está sendo usada como outros meios, com outros fins. Então, a presunção de inocência, ela é bem relativa, bem relativa. Presunção da culpabilidade, né? Ela é bem relativa, que é juntamente também a presunção da inocência, porque uma é para o direito penal, outra é para o tribunal do júri, mas aí a gente não vai entrar nessa esfera, fala de culpabilidade, presunção de inocência como a mesma coisa, tá bom? Não tem problema nenhum. Princípio da humanidade, o princípio da proporcionalidade da pena, a pena tem que ser proporcional àquilo que o agente cometeu, tá bom? Não adianta ser uma pena desproporcional, e também a gente vê isso muito na prática, tá bom? O princípio do estado de inocência é importante, né, como nós falamos. O princípio da igualdade, ó, a Lei Maria da Penha afasta o princípio da igualdade. Homem e mulher. Para proteger a mulher. Ok, mas vamos dar o devido processo legal, mesmo na medida cautelar. Se pode se afastar, afasta. Mas antes, nesse período de 40 horas, que se ouça a outra parte. Que é diferente quando a gente vê, por exemplo, tanto o homem ou a mulher chegam machucados. Ali você tem um elemento objetivo. Mas só sobre elemento subjetivo fica diferente. E o princípio do no bens idem, quer dizer, você não tem o princípio da dupla penalidade, né? Ou do duplo processamento. O caso do Robinho, acho que utilizaram isso aí, entendeu? Tu vê, no direito teórico, o caso do Robinho, do jogador, ele não poderia, a pena de lá não poderia vir para cá. Aqui teria que abrir um novo processo. Mas, no direito da prática, atropela-se o direito teórico e ponto final.
tá bom? Esses são os princípios, é só um balizamento para você seguir. Até o terceiro vídeo daqui a pouco, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus.